Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje, como vocês viram pelo título, é pra gente conversar um pouquinho sobre uma breve história da literatura do John Sutherland. Esse livro foi publicado pela LPM e a tradução é do Rodrigo Broinick. Acho que é assim que fala. Bom, vocês sabem que eu curto bastante um almanaque, né? Esse tipo de livro, assim, a história, o livro da literatura e todos esses, assim, eu acho sempre muito divertido. Eu acho que a gente sempre tem que ter em mente, quando a gente lê esse tipo de livro, assim, que eles fazem um recorte, necessariamente, eles vão necessariamente deixar coisas de fora. Mesmo os mais longos, assim, mesmo os mais abrangentes vão ter que fazer algum recorte, né? Eu acho que é impossível a gente encontrar um livro desse tipo que vai falar sobre tudo. O que eu acho que acontece é que às vezes a gente se identifica com o recorte que determinado autor ou determinados autores vão fazer na sua proposta. Talvez seja o meu caso com o livro da literatura, aquele de capa azul, que eu estou fazendo o projeto de ler os livros que eles indicam. Por algum motivo, aquele almanaque é um dos almanaques que parecem mais interessantes pra mim. E esse aqui, enfim, eu vi lá na livraria, não sabia que tinha sido publicado, achei legal e li logo. E preciso dizer que no começo eu me senti muito incomodada com várias coisas. Acho que depois eu fui entendendo um pouco melhor a proposta do autor e tal. Então, enfim, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu percebi sobre ele, pra acho que vocês verem se ele é um almanaque, um livro desse tipo indicado pra você ou não. O que acontece, e o que talvez tenha me causado mais estranhamento no começo, porque no título, uma breve história da literatura, e tanto nessa parte de trás, na orelha e tal, isso não ficou explícito em nenhum momento. Mas o que acontece é que o John Sutherland, ele é um escritor inglês, um pesquisador inglês, da University College London, colaborador do The Guardian e tal. Ele parece ser um cara muito legal. Esse livro aqui é majoritariamente sobre literatura em língua inglesa. Não só, principalmente sobre literatura inglesa especificamente, mas também sobre outras literaturas em inglês. E ele é basicamente assim, ele tem a curva da história da literatura em inglês e ele vai saindo disso quando existe um movimento ou alguma coisa acontecendo que é muito grande e que tá fora da Inglaterra, tá fora desse eixo da língua inglesa. Então, por exemplo, um movimento mais recente que ele vai abordar é o realismo fantástico, tipo Gabriel Garcia Marques e coisas assim. Então, existe esse desvio, ou existe ali o desvio da antiguidade clássica, naturalmente. Existem desvios em alguns momentos para literatura francesa, mas é assim, gente, é pouco. Ele se foca bem mais em literatura em inglês, pelo menos comparando com outros livros desse tipo. Tanto que eu acho que raramente tem menção a autores orientais, por exemplo. Eu acho que o único capítulo que fala um pouquinho, mas bem brevemente, é o capítulo que ele fala sobre os prêmios literários e fala de alguns autores que são mais fora desse eixo, que já ganharam, por exemplo, o Nobel da Literatura, né? Mas, assim, então é assim, e eu acho que essa proposta, pelo menos não ficou clara pra mim em nenhum momento dos paratextos, assim. Então, quando eu comecei a ler, isso me incomodou um pouquinho, mas se você encarar isso aqui principalmente como um livro de literatura inglesa e algumas outras coisas, ou literatura em inglês e algumas outras coisas, eu acho que fica um pouquinho mais coerente, assim. Eu acho que é mais ou menos o jeito de pensar a coisa. Então, só para vocês terem uma ideia, ele vai começar então com a parte da antiguidade clássica, vai falar sobre a noção de mito, épica, tragédia, depois vai para contos ingleses, vai falar sobre o Chaucer, que eu acho bem legal. Começa a falar sobre teatro, vai para Shakespeare, fala sobre a Bíblia do Rei Jaime, que é uma tradução da Bíblia para o inglês. Vai começar a falar sobre poesia, sobre os épicos
tipo do John Milton, coisas assim. Começa a falar sobre viajantes, então o Defoe, coisas desse tipo, a ascensão do romance, Jane Austen, Dickens, as Irmãs Brontë, daí Wilde, Baudelaire, Proust e Whitman, então aqui já tem um desviozinho ali pra França. Aos poucos ele vai indo pra falar sobre a América, então essa coisa de outras literaturas que começam a ser produzidas em inglês também. Poetas de guerra, modernismo, tem um capítulo para Virginia Woolf, depois ele fala sobre utopias e distopias, vai começar a falar sobre os grandes romances, daí aqui ó, tem um capítulo sobre existências absurdas, então Kafka, o Camus, Beckett. Vai falar também sobre poesia do colapso, então Sylvia Plath, por exemplo, coisas desse tipo. Vai falar sobre literatura e raça, então outras literaturas, talvez um pouco do período colonial. Realismo mágico, então Borges, o Garcia Marques. É mais ou menos essa linha. Então essa aqui é uma linha bem por cima aí dos temas que ele aborda. Uma coisa que eu acho legal, duas coisas, na realidade, duas coisas que eu acho que o livro faz de um jeito bem interessante. Uma, costurar tudo isso, então tentar fazer uma relação entre esses diferentes movimentos e mostrar que tudo isso faz parte de uma mesma coisa, apesar ali do tempo de diferença ou coisas assim. Eu acho que ele faz isso razoavelmente bem, principalmente considerando o tamanho, né? É um livro pequeno e tal. E outra coisa que eu acho que ele faz muito bem, eu acho que são os capítulos que eu mais gostei mesmo, são alguns capítulos que ele sai um pouco desse tema, talvez da literatura, mas analisa alguns temas que fazem parte desse universo, talvez desse mercado. Então, por exemplo, tem aqui um capítulo que fala quem é o dono da literatura, impressão, edição e direitos autorais, em que ele vai mostrar pra gente qual o momento que os direitos autorais começam a ser uma questão e por que se começa a ser uma questão. Então esse é um que eu acho bem interessante. O público leitor em transformação, então quando que os leitores começam a ter um acesso mais facilitado a livros e coisas assim, vai falar sobre literatura infantil, então, de novo, um momento em que começa a se pensar em uma literatura infantil. Então ele tenta, assim, pegar esses outros temas que não são exatamente um autor ou uma corrente literária ou coisas assim, mas que tem a ver com esse universo. Então, um dos últimos capítulos é sobre prêmios, festivais, grupos de leitura, então coisas mais recentes que têm incentivado a leitura de diversas formas e tal. E esses capítulos são muito interessantes porque também encaixam essas coisas que tem mais a ver com o mercado do livro dentro de uma linha de pensamento, dentro de uma progressão, digamos assim, né? Porque esses episódios nem sempre são isolados, eles são relacionados a outros pensamentos, a outras coisas que estão acontecendo naquela época também. Então esses capítulos são muito interessantes. No mais, eu queria dizer uma outra coisa também. Ele, como vários livros desse tipo, ele é breve, é resumido e tudo mais. Ele faz isso de um jeito interessante. Em geral, ele identifica esses movimentos e foca em um livro ou em um autor e mostra um pouquinho em mais detalhes como esse livro ou esse autor é exemplar daquilo que está acontecendo e coisas assim. E depois ele menciona algumas outras pessoas que também fazem parte disso. Eu também gosto da organização dele. Eu acho que o meu problema principal com ele foi não ter sacado antes, assim, que era um livro principalmente sobre literatura em inglês. E ter demorado, assim, pra perceber. Porque não é um problema essa ser a proposta do livro, né? É um problema só ele se pretender universal e falar só sobre a literatura inglesa, né? Mas assim, não tem problema nenhum ele querer falar sobre a literatura inglesa. Então, enfim, é isso, gente. Eu acho que era isso que eu queria falar sobre o livro. Ele é um livro interessante, eu acho que vale a pena você procurar o livro caso esse tipo de literatura, esses temas sejam temas de seu interesse. Lembrando também que ele não é um livro acadêmico, tá? Para quem tá buscando
algo de história em termos mais acadêmicos mesmo, eu acho que o mais indicado talvez seja o do Otto Maria Carpo. Não sei se alguém tiver alguma outra indicação também pode deixar nos comentários. E daí eu acho que existem vários para literaturas específicas, né, assim, que daí vão conseguir aprofundar mais em determinados lugares, estilos e coisas do tipo. Mas ainda assim é um livro, assim, se é algo que te interessa, se esse tipo de literatura é algo que te interessa, eu acho que é um livro que vale a pena. Se você está procurando uma coisa mais abrangente, mais ampla, mais geral, aí eu acho que esse livro vai apresentar aí alguns problemas. Bom, pessoal, é isso que eu queria falar sobre o livro. Caso alguém já tenha lido, me avisa o que vocês acharam nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau, tchau.